Alô a todos que acompanham o site e o canal da Central dos Concursos no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o programa Central de Dicas. Aqui no Central de Dicas nós preparamos um especial com muitos bizus e dicas de professores para aqueles que vão participar do tão aguardado concurso para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que está previsto para ser aberto ainda neste primeiro semestre. Você, internauta, vai conferir aqui no Central de Dicas uma série de entrevistas com professores de todas as disciplinas que vão cair na prova do concurso para escrevente do TJSP. É isso aí. Os especialistas vão falar sobre o perfil das provas elaboradas pela VUNESP, apontar os principais assuntos, do conteúdo programático que tem mais chance de cair na prova, além de dar muitas orientações de estudo para que você consiga realizar o seu sonho de ingressar no Tribunal de Justiça de São Paulo. Neste primeiro programa, eu vou entrevistar a professora Laís Lisboa, que leciona Direito Administrativo aqui na Central de Concursos. Professora, muito obrigado por ter aceito o meu convite e de estar participando desse especial. Oi, Luiz Fernando, o prazer é todo meu. Estou sempre às ordens para esclarecer as dúvidas, referente ao concurso do TJ daqui de São Paulo, para os meus alunos queridos da Central de Concursos. Que ótimo, professora. Muito obrigado aqui por você ter aceito novamente esse nosso convite, tá? Professora, o último concurso para o TJ de São Paulo aconteceu em 2017 para a capital, em 2018 para os outros municípios, E o conteúdo de direito administrativo foi basicamente igual nos dois concursos, E eu estava analisando esse programa e ele se limitava basicamente ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, do Estado de São Paulo, que é a Lei 10.261/68, mas somente aos artigos 239 a 323, E também a Lei Federal 8.429/92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. A senhora acredita que será somente este o programa da seleção programada para este ano? Ou a senhora acha que o TJ poderá ampliar um pouquinho esse programa e acrescentar outros assuntos, como, por exemplo, a recente aprovação da lei de licitações que tivemos agora por parte da sanção do presidente Jair Bolsonaro? Luiz Fernando, eu acredito que vai manter a VUNESP vai manter a tradição que ela vem fazendo ao longo dos anos. Porque não foi só um ou dois concursos, não foi só os últimos concursos que estavam com esse edital. Ela já há alguns anos, ela mantém o mesmo edital e em administrativo ela coloca basicamente só essa lei do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, que é a Lei 10.261 de 68, e a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429 de 92. Aí você pode dizer só esses dois assuntos, comparando com os outros concursos, sim, a gente pode dizer só essas duas. Só que a VUNESP, especificamente no concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela tem uma tradição de se aprofundar nessas duas leis. Então, ela não pergunta coisas superficiais, coisas assim básicas que sempre perguntam, que nos outros concursos sempre perguntam dessa mesma lei. Não, a VUNESP ela costuma perguntar detalhes da lei. Então, quando o edital do concurso ele especifica que é somente dos artigos 239 ao 323, ele não vai cobrar só detalhezinhos, assim, questões superficiais da lei, certo? A VUNESP, ela tem uma tradição de, nesses concursos do TJ de São Paulo, a parte de conhecimentos específicos, geralmente são 40 questões, que é dividido entre as matérias de direito penal, processo civil, constitucional, administrativo e as normas da Corregedoria Geral de Justiça. Então, são 6 matérias distribuídas em 40 questões, certo? A matéria de direito administrativo, ela costuma vir oscilando. Tem anos que vem 7 questões, tem anos que vem 8 questões. E ela divide entre as duas leis. Por exemplo, no ano de 2015,
a VUNESP, ela trouxe 7 questões de direito administrativo. Aí ela separou 4 questões para o estatuto e 3 questões para a lei de improbidade. Já em 2018, por exemplo, ela botou 8 questões de direito administrativo. Aí dividiu 4 do estatuto, 4 da lei de improbidade. Então, é geralmente nessa média, 7 a 8 questões. Certo? E muito importante também frisar que a VUNESP, nessas duas leis, ela não vai perguntar somente letra de lei, porque tem aluno que me pergunta, professora, eu decorando a lei inteira, né, eu vou conseguir acertar as questões da prova? Depende. Depende da sua percepção, do quanto você trouxe aquela lei para a prática, porque a VUNESP, ela tem uma tradição de colocar casos práticos nessas questões, certo? Então, Joãozinho, escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, recebeu uma ordem manifestamente legal do seu superior hierárquico e qual o procedimento que Joãozinho deve adotar? Aí coloca letra A, obedecer o que foi dito pelo superior hierárquico. Letra B, representar o superior hierárquico para a autoridade competente. Letra C, aí vai dando as alternativas, certo? Então... Só ia colocar uma questão. Na verdade, então, a prova da VUNESP trabalha, então, digamos assim, ela apresenta situações práticas, situações que podem acontecer no dia a dia de um servidor, não é isso? E ele vai pedir efetivamente que o servidor, por meio daquele caso, né, daquele exemplo de uma situação que possa acontecer hipoteticamente, ele tem que responder a questão com base na legislação. Então, não focar na letra da lei não é um caminho adequado para o candidato. Não é só um caminho, né? Não é só ela pergunta a letra da lei, pergunta, por exemplo, ela pergunta a letra da lei quando ela bota uma situação específica e pergunta, por exemplo, o prazo. Ela bota todas as alternativas corretas e pede qual é incorreta e diz que o recurso ou a reconsideração ela é interposta no prazo de 15 dias. Falso. No prazo de 30 dias. Certo? Então, é decorebinha da lei que a VUNESP também pergunta. Também pergunta. Mas a maioria das questões, elas sempre vão para os casos práticos mesmo. O que poderia acontecer com o servidor no dia a dia dele. E de um modo geral, a VUNESP ela procura equilibrar, então, o número de questões de estatuto e de lei de improbidade administrativa. Obviamente, se for um número par, deve ter metade e metade. Né? Se for um número ímpar, a tendência é que tenha uma questão a mais para o estatuto. A senhora acha que é isso? Mais para o estatuto, porque é maior. Mais o dia a dia, né, do servidor público, né? E olhe, Luiz Fernando, até para as questões de lei de improbidade, a VUNESP vem cobrando mais casos práticos também. Pergunta uma coisa ou outra da lei, por exemplo, é questão certa ela contar um caso prático e depois, nas assertivas, ela falar, esse caso prático, o caso acima, diz respeito a que o servidor praticou um ato de improbidade administrativa na modalidade prejuízo ao erário. Letra B, na modalidade violação aos princípios de administração. Letra C, enriquecimento ilícito. Então, cabe o aluno, né, ler o caso prático e identificar qual a modalidade de lei de improbidade que se aplica àquele caso concreto. É por isso, Luiz Fernando, que nas minhas aulas na Central, eu não gosto muito de ficar dando aula apenas lendo a lei. Porque se você apenas lê a lei,
isso desmotiva o aluno. O aluno vai dizer, se é só para ler, eu leio em casa. Para que eu vou precisar do professor? Né? Então, as minhas aulas, geralmente, eu trago os casos práticos que eu já vi, porque eu faço um estudo das provas anteriores, né, de cada concurso que eu vou trabalhar em cada turma. Então, eu faço um estudo das provas anteriores, vejo o que a organizadora está cobrando mais, de que forma ela está cobrando, e eu trago esses casos práticos para a sala de aula, entende? Então, o meu aluno, quando bateu o olho na prova, por exemplo, a prova de 2015, eu já levei nas minhas turmas de TJ, os casos práticos, eu não levei a prova em si para discutir, mas eu vou soltando como exemplo na sala os casos práticos que eu vi nas provas anteriores. É tanto que meu aluno, quando pega a prova, diz, eu não acredito, professora Laís tem bola de cristal, não é possível, eu vivo escutando isso. Tem bola de cristal, não é possível ser mãe de nada. Eu disse, gente, não é. Você mesmo pode fazer isso. Como? Estudo das provas anteriores. A organizadora, ela tem um banco de dados e se limita a ele. Então, chega uma hora que, inevitavelmente, ela vai continuar. Ela vai começar a repetir as questões, só mudando detalhezinhos. E, professora, eu queria que você traçasse um pouco mais o perfil da prova da Vunesp para direito administrativo. É uma banca que trabalha com pegadinha? Por exemplo, a senhora falou que é uma prova inteligente, né? Talvez uma prova mais bem elaborada, não é somente letra de lei, né? O candidato tem que refletir sobre aquilo que está sendo colocado, mas a banca costuma, dentro das assertivas, tentar criar uma pegadinha para pegar o candidato ou não? Ou ela não tem esse perfil? Tem, toda organizadora faz isso, né? Porque uma prova de concurso público, você tem concurseiros lá de todas as formas. Tem concurseiro profissional, tem concurseiro que está caindo de paraquedas na prova, né? Que apenas se inscreveu e foi fazer para ver o que dá. Então, o concurso público em si, ele visa fazer uma peneira, né? Ele peneira aquele que está mais bem preparado, aquele que se liga aos detalhes. Então, a Vunesp, ela costuma fazer, Luiz Fernando, uma mistura entre letra de lei e casos práticos. Cai mais caso prático, mas quando ela cobra a letra de lei, como é que ela vai cobrar? Trocando esse detalhezinho de prazo, certo? O prazo é de 30 dias, ela bota 15. Ela coloca uma palavrinha só, que vai deixar toda a questão errada. Por exemplo, a reconsideração no Estatuto do Funcionário Público do Estado de São Paulo, a reconsideração é um instituto que a pessoa que passou por um processo administrativo disciplinar, ela pode entrar com recurso, pode entrar com a reconsideração. Aí, o que a letra de lei fala? Fala que tanto o recurso como a reconsideração são interpostas no prazo de 30 dias. Aí vem a questão da prova e coloca o recurso é interposto no prazo de 30 dias, enquanto que a reconsideração é no prazo de 15 dias. Então, ela bota o primeiro correto para o aluno achar que a questão toda está correta, mas depois ela troca o 30 por 15 para fazer, selecionar aquele aluno que está mais ligado na pegadinha. E, professora, então, qual é a forma mais eficiente de estudar direito administrativo para esse concurso do TJ? No caso, o estatuto, qual é a forma eficiente de estudar Estatuto do Funcionário Público do Estado de São Paulo e a Lei de Improbidade Administrativa? O Estatuto, eu creio que é importante você, primeiramente, estudar a letra de lei, né? Não só uma vez, quando eu falo estudar, não é ler só, porque ler você lê de qualquer jeito, certo? Estudar, você estuda com a visão, com os olhos de uma pessoa que já tem experiência, que já fez um concurso público, que sabe como a banca costuma cobrar.
Mas se você é um concurseiro de primeira viagem, né, que está começando a entrar nos concursos públicos agora, eu aconselho que você entre num cursinho, porque o curso preparatório para concurso público, a gente não faz milagre para o concurseiro, né? Mas a gente dá um norte, a gente dá uma direção, a gente pega na mão, né, do concurseiro e ajuda ele a ir para o caminho certo, porque se você estuda em casa sozinho e você não tem uma experiência de concurso, o que é que acontece? Existem várias formas de você estudar. Você pode ler a lei, a letra da lei, e não absorver a matéria. Aí, se a questão troca uma coisinha do que você leu ali, você não sabe associar, certo? Então, o que eu treino com os meus alunos é justamente isso. Você precisa ir para a aula já tendo lido a lei, certo? Lido, pelo menos lido. E quando chega lá na nossa aula, aí sim eu vou levar aquele aluno para como a prova pode cobrar, certo? Então, se você não tem condições de pagar um cursinho, que pode ser a realidade de muita gente, então, o que eu aconselho? Pega a letra de lei, estuda ela com cuidado, marcando com marca-texto os prazos, certo? Palavras exclusivas, somente, só, apenas. São palavras que podem elas serem colocadas numa frase, ela pode deixar a frase totalmente correta ou também botar uma pegadinha ali naquela questão. E importantíssimo é treino. Não existe prática sem treino. Não existe sucesso em concurso público sem treino. Então, baixe as provas anteriores, aproveita que a VUNESP te dá esse privilégio de nunca trocar o edital, né? E baixa as provas anteriores. Podem imprimir todas as questões de direito administrativo das provas anteriores. O que é que você vai fazer? Você vai fazer questão por questão e depois conferir no gabarito. Se você errou, você vai procurar saber o motivo pelo qual você errou, né? E indo de assertiva por assertiva, porque a prova é de múltipla escolha, né? ABCDE. Então, você vai de assertiva por assertiva, vendo o que é que tem de errado naquela questão. Porque você, anotando, marcando o que você errou, é muito difícil da próxima vez, quando cair aquilo novamente, você não lembrar. Certo? Então, a dica que eu dou é essa. E outra coisa, Luiz Fernando, também muito importante. Veja que a lei do Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo é uma lei de 1968. É antiga. Lei da época da ditadura militar. Então, você também tem que ter a consciência que essa lei, ela foi elaborada na época de um regime militar, né? Ou diferente do momento que vivemos hoje. Hoje nós temos uma Constituição denominada Constituição Cidadã. É uma Constituição democrática, republicana, certo? Então, existem dispositivos dessa lei de 1968 que não mais se aplicam nos dias de hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Eu leio na sala os dispositivos que não se aplicam mais e leio como se que fosse uma coisa normal, para ver se o aluno se toca. Peraí, professora, mas isso não existe mais hoje. Então, eu faço com que o aluno, ele mesmo, me identifique qual é o problema, certo? Para criar na cabeça do aluno essa nova maneira de estudar, que é questionando a matéria que você está estudando. Vou dar um exemplo clássico. No Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, fala que não é permitido o direito de greve. Hoje em dia, o servidor público pode fazer greve? Pode. Basta que o servidor público ele obedeça os requisitos para se fazer uma greve. Para que não seja declarada a greve legal, né?
e haja o corte do seu ponto naquele dia. Então, basta que saiba quais são os requisitos para se fazer uma greve. Então, professora, mas se essa lei é de 68, por que não tiraram esse dispositivo da lei, né? É o que mais me pergunto. Por que não tiraram para facilitar a nossa vida? Pois é, deixaram lá. Simplesmente, depois da edição dessa lei, veio uma lei complementar que o aluno precisa estudar também, que alterou alguns artigos dessa lei, do 261 para frente, se eu não me engano. Mas esse dispositivo em específico da lei de greve veio antes desses artigos que foram alterados, então ninguém mexeu nele, ficou lá. Ele existe, mas tem aplicabilidade prática? Não tem, porque é contrário à Constituição Federal. Então, tomar cuidado com estes dispositivos do Estatuto que foram colocados nessa lei na época de um regime ditatorial e que hoje, na Constituição democrática que temos hoje, não se aplica mais. Professora, a senhora chamou a atenção para o fato de que a prova elaborada pela VUNESP é uma prova que trabalha mais com a parte mais inteligente, né, da matéria, é uma prova bem elaborada, que trabalha com os detalhes, mas ainda assim, se a gente for comparar, né, o edital do concurso do TJ, sobretudo com outros estados, né, o TJ de outros estados, totalmente diferente. É totalmente diferente. Assim, basicamente, são só dois assuntos: o estatuto e a lei de propriedade administrativa. Além disso, parte de direito administrativo em si não cai. Não cai, exatamente. E tem uma outra vantagem também, que eu acredito que seja uma grande vantagem, é o fato de já ter uma banca definida sempre a priori. Já se sabe que é a VUNESP. Ou seja, os candidatos têm aí uma série, né, de provas anteriores, ele já pode conhecer bem o perfil da banca, ao contrário de outros tribunais, país afora, que você nunca sabe quem vai ser, né? Pode ser o Sebrasp, pode ser a Fundação Carlos Chagas, pode ser o Instituto OCP, pode ser outras bancas, embora tenha uma certa sequência, algumas bancas têm algumas sequências, né, de realização de concurso para determinados órgãos. Mas, de um modo geral, a gente não sabe quem é. Não existe uma banca definida a priori, como acontece com a VUNESP. Frente a isso, a gente pode considerar que, na teoria, é um concurso um pouco mais fácil que os demais outros concursos para a área de tribunal. A senhora não acha? Não se torna um pouco mais fácil? Exatamente por isso. Sim, mas é que eu ia falar. Só que o fato de ser uma prova talvez relativamente mais fácil, errar uma questão pode custar a aprovação do concurso, porque acaba... Custa demais. Custa demais, né? Havia um tempo aqui no estado do Rio de Janeiro... É aí que mora o perigo, Luiz Fernando. Sabe por quê? Porque com dois assuntos só, dá para o aluno se debruçar mais em cima dele. Sim, né? sem dúvida. Dá para o aluno, principalmente se ele tiver acompanhamento, né, de um professor, saber a maioria das formas que a banca pode pedir aquelas duas leis. É diferente de você passar muito tempo estudando uma infinidade de matérias de direito administrativo, que geralmente nos outros concursos, quando cai quase tudo, né? Tanto para técnico como para analista. Não tem muito uma diferença. Uma matériazinha ou outra é que diverge de técnico para analista. No TJ, é aquele negócio. Você tem que errar o mínimo possível. Primeiramente, que na prova do TJ, ela é dividida em conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Dentro de cada conhecimento desses, existem várias matérias. No conhecimentos gerais, tem português, tem informática, tem matemática, tem raciocínio lógico. Já nos conhecimentos específicos,
Tem penal, processo civil, constitucional, administrativo e normas da Corregedoria Geral de Justiça. A regra é, não pode zerar nenhuma matéria. Vou dar uma experiência própria, já tenho até vergonha de dizer isso, que era assim, eu sou analista do Ministério Público de São Paulo, certo? E a prova de analista do Ministério Público de São Paulo, ela é toda de direito, certo? Ela é toda de direito. Não tem essas matérias gerais de informática, raciocínio lógico, que principalmente quem é da área de direito como eu, é aí que pega, né? A gente fala, eu fiz direito, não fiz matemática, né? Então, vem cálculo para a gente já treme na base. Então, eu escolhi, antes do MP, eu escolhi o concurso do Tribunal Regional Eleitoral para eu focar nesse concurso, porque ia estourar vários TREs no Brasil inteiro, de prova, nessa época, e eu ia fazer todos do Brasil. Estava disposta a isso. Eu estudava para concurso para juiz de direito, e daí eu disse, não, vou focar no TRE para ver se eu consigo uma aprovação mais rápida. E daí foi quando eu conheci a Central de Concursos, porque eu fui aluna da Central de Concursos, para os concursos do TRE. Aí eu fiz TRE São Paulo e quase todos do Brasil, e fui classificada quase em todos. E veio o Tribunal de Justiça, veio o Ministério Público, e eu fiz o concurso também, porque já estava aqui em São Paulo mesmo, né? E veio o escrevente de TJ. Eu me lembro que eu fiz umas 3 provas de escrevente. E é assim, Luiz Fernando. Aqui em São Paulo, quem faz TJ já sabe. Faz o da capital. Viu que não deu, continua no foco, porque já tem interior. Então, a pessoa vai, faz interior também. Se não der, só lamento. Continua estudando para o próximo da capital que abrir. E assim, é uma rotina, uma regra, né? Daí, o que acontecia comigo? Eu fechava a maioria das matérias de direito, eu ia muito bem em português, informática eu ia relativamente bem, mas eu tive professores maravilhosos na Central, professor Carlos, a professora, esqueci o nome dela, o professor Carlos, maravilhoso. Eu aprendi tanto com o professor Carlos, eu chegava na prova, me dava muito bem em informática. Aí, quando chegava na bendita matemática, Luiz Fernando, zerava a bendita matemática. Aí, o que acontecia? Automaticamente eliminada. Por quê? Mas eu fechei quase todas as matérias de direito. Prova não quer saber isso. Zerou uma, tá fora, eliminado. Então, a primeira regra, não zerar nenhuma matéria. Se é uma matéria que você é péssimo, como eu, assim, em matemática, acerta pelo menos uma para garantir que não vai ser eliminado. E, broca nas demais, tem que fechar tudo, porque, apesar da prova ser uma prova relativamente mais fácil, o que pega é a concorrência. Sim, então, exatamente. É muita gente. É um mundo de gente, porque vem gente da capital, do interior, de outros estados. É uma concorrência estúpida, Luiz Fernando. Então, você não pode, tem que errar o mínimo possível e tentar acertar de 85 para cima. Porque se você acertar de 85 para baixo, a probabilidade de você começar a sonhar com a vaga é muito difícil. E convenhamos que 85% de uma prova é um quantitativo muito bom, dependendo do concurso, né? Mas aqui para o TJ especificamente não é um percentual bom, né? Professora, especificamente em relação ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de São Paulo, eu queria que a senhora apontasse quais são aqueles assuntos que estão sendo mais recorrentes na prova do TJ, que a senhora acredita que a VUNESP tende a explorar. Primeiro, eu queria que a senhora falasse do Estatuto. E depois, da lei de responsabilidade, da lei de improbidade administrativa. Tudo bem. O Estatuto do Funcionário Público, primeira coisa,
é se ater aos prazos, né? Porque a prova, nas questões de letra de lei, ela vai trocar um prazo por outro. Segundo, se atentar que a maioria das questões são casos práticos, né? Que a prova vai fazer perguntas em cima daquele caso prático. Outra questão muito interessante também do Estatuto, importantíssimo, as penalidades aplicadas ao servidor público, certo? Primeiro, vocês têm que saber a diferença de um processo administrativo disciplinar e uma sindicância, certo? As diferenças básicas de cada uma, prazo, número de testemunhas, prazo que tem que para terminar, para concluir uma sindicância e um processo administrativo disciplinar. Quais os casos que vai ser investigado por sindicância e quais os casos em que será um processo administrativo disciplinar, certo? A prescrição, prazo de prescrição aplicado para essas penalidades, importantíssimo. Saber a diferença, principalmente, de uma demissão para uma demissão a bem do serviço público, que são coisas diferentes, certo? Por exemplo, vem a prova e fala que o servidor público, conta uma historinha, e fala que o escrevente do TJ praticou um crime contra a administração da justiça, ou cometeu um crime contra a administração pública. Essa infração praticada pelo servidor, ela é uma infração punida com demissão ou com demissão a bem do serviço público? O aluno precisa saber a diferença, porque bota demissão, ele decorou que é demissão. Aí a prova vem e traz letra D, demissão, letra E, demissão a bem do serviço público. Aí pega o concurseiro desavisado. Você precisa saber a diferença dos dois e qual é a diferença? A própria lei traz, certo? A lei vai trazer quais são os casos, quais são as infrações punidas com cada penalidade. Então, você tem que fazer um estudo mais aprofundado disso, separar, como é que eu faço, como é que eu explico aos meus alunos? Eu digo assim, não tem como você decorar isso. Você vai pelo senso crítico, né? Uma coisa mais simples, uma infração mais simples, ela é punida com uma penalidade mais simples. Uma infração mais complexa, com uma penalidade mais pesada. Então, eu aconselho pegar uma folha de papel, colocar todos os tipos de penalidade, né? Separar, fazer um quadro e separar. Tal penalidade, tal infração é punida com tal penalidade. E nisso o cérebro vai condicionando você a memorizar aquela matéria. Outra coisa muito importante é a diferença de abandono de cargo para inassiduidade habitual. O aluno precisa saber o que significa os dois institutos, as duas infrações, saber o que significa cada uma e saber qual a penalidade para quem pratica cada infração dessa. Porque é pergunta clássica de prova, certo? Se o servidor ele falta ao serviço por mais de 30 dias injustificadamente, o que significa injustificadamente? Apenas faltou. Faltou e não justificou aquela falta, não apresentou um atestado, nada disso, ele não justificou. Então, se ele falta 30 dias consecutivos, é abandono de cargo ou é inassiduidade habitual? É abandono de cargo. E é punido com qual penalidade? Demissão ou demissão a bem de serviço público? Demissão. Agora, se o servidor
ele falta ao serviço não de maneira ininterrupta, como abandono de cargo, mas de maneira interpolada. A lei fala intermitentemente, interpoladamente, ou seja, ele falta 2 dias hoje, aí trabalha 7 dias, aí depois falta mais 2 dias, e assim vai. Ele falta mais de 45, mas ele falta durante um ano inteiro. São faltas interpoladas. Isso configura inassiduidade habitual. Aí a prova te pergunta: qual a penalidade aplicada para a infração de inassiduidade habitual? Demissão ou demissão a bem de serviço público? Demissão. Agora, importante dizer ao aluno que falou de crime, crime é demissão a bem do serviço público. Perfeito. E em relação, então, à lei de improbidade administrativa? Quais são os assuntos mais quentes? O que a senhora acha que vai cair na prova? Que a VUNESP já tem um histórico de sempre cobrar? Quais são esses assuntos aí que os candidatos precisam dar atenção especial, professora? A lei de improbidade administrativa, ela é dividida em 2 partes, né? Até o artigo 14, ela trata de direito material. Então, são conceitos, são decorebinhas que o aluno tem que entender. Já a partir do artigo 14, ela já é a parte processual da lei. A lei explica desde quando ocorre um ato de improbidade administrativa em determinado setor público, até quando o juiz, na fase judicial, o juiz dá a sentença, dizendo se foi condenado ou absolvido, certo? Então, o que é que você precisa saber mais na lei de improbidade? Primeiro, quais são as modalidades de improbidade administrativa, né? Que antigamente só existiam 3 modalidades de improbidade administrativa. Aí, em 2016, foi acrescentado o artigo 10A na lei de improbidade. E agora são 4 modalidades de improbidade administrativa. O artigo 9, ele trata de enriquecimento ilícito. O artigo 10, de prejuízo ao erário. O artigo 10A, de concessão indevida de benefício financeiro ou tributário. E o artigo 11, violação aos princípios da administração. Como é que você estuda essa parte? Primeira coisa, se atentar que o artigo 9 e o artigo 10 são bem parecidos. Se você lê o artigo 9 e o artigo 10, parece que é a mesma coisa, mas não é. A lei, ela fala coisas parecidas de uma maneira diferente. Então, se torna uma nova coisa, uma nova modalidade, certo? O enriquecimento ilícito, se você tem, para você colocar na sua cabeça que o enriquecimento ilícito é quando um bem ou serviço da administração sai do patrimônio da administração e entra no patrimônio de outra pessoa. Por que eu falei de outra pessoa? Porque, primeiro, você precisa saber quem são os sujeitos ativos da lei de improbidade. Quem é que pode praticar um ato de improbidade administrativa? Aí os alunos, não sei de onde eles tiram isso, em coro me respondem: somente servidor público. Aí eu digo: falso. A prova já pegaria você aí. Quem pode praticar um ato de improbidade administrativa? O agente público ou um terceiro é um particular, certo? Um terceiro que concorra ou que se beneficie do ato de improbidade administrativa. Quando a lei fala um particular que concorre, a lei está querendo dizer que é um particular que ele pratica junto com o agente público o ato de improbidade. E quando a lei fala que é um particular que se beneficia do ato de improbidade,
significa o quê? O agente público é quem pratica o ato, o particular sabe e se omite, não fala nada. Por quê? Porque aquela omissão dele, aquele ato, vai beneficiar ele de alguma forma, certo? Além do sujeito ativo, o aluno precisa saber também quem é o sujeito passivo da lei de improbidade. Sujeito passivo, aí eles respondem sempre, somente a administração pública. Aí eu digo, aí errou também. Não é só administração pública, é administração pública ou qualquer ente que receba dinheiro público, certo? Quando eu digo qualquer ente, eu digo uma associação, certo? Uma associação que recebe incentivo público e etc. Então, não é só administração pública, é administração pública e qualquer ente que receba dinheiro público. Porque a lei de improbidade, ela só incide onde tem dinheiro público, certo? Além disso, vem o prejuízo ao erário, que é naquelas questões, quando ocorre um superfaturamento, um malbaratamento de dinheiro público. Vem o artigo 10A, traz a concessão indevida de benefício financeiro tributário, que quando os alunos lêem o artigo 10A, professora, não entendi nada. Por quê? Porque ele se reporta a um artigo 8º de outra lei, aí o aluno tem preguiça de procurar outra lei, ver o que se trata do artigo 8º. Então, a gente simplifica o estudo do aluno, né? E a gente explica, é simples. Toda vez que um agente público, ele beneficiar um particular, dando uma concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, ele pratica o ato de improbidade. Professora, eu não entendi nada. Vamos para o exemplo. Joãozinho é servidor público, certo? Ele trabalha lá na Prefeitura de São Paulo. E a prima dele está devendo 10 mil de ISS. E ela sabe que o primo dela trabalha no setor que emite a GRU lá, a nota, para ela pagar o ISS. O que é que ela faz? Um dia antes, ela vai na casa do primo, pede que o primo, no outro dia, troque no sistema o 10, apague e coloque o 8. Então, ela vai estar devendo não 10 mil, mas 8 mil reais. A administração pública está tendo algum prejuízo? Tá. Prejuízo de quanto? De 2 mil. Ah, professora, mas aí não seria prejuízo ao erário? Não, porque foi criada uma modalidade específica para esse caso. Então, se ele no sistema, ele tira o 10, coloca 8 mil, imprime o boleto e manda ela pagar os 8 mil de ISS, quem está praticando o ato de improbidade? É ele agente público ou é ela particular? Os dois. Os dois. O agente público, né, na modalidade agente público, e o particular na modalidade de terceiro que se beneficia de um ato de um agente público. Certo? E pegadinha master de prova, que tanto a Carlos Chagas como a VUNESP gostam de sempre perguntar a mesma coisa. Ela conta esse caso prático que eu acabei de contar e faz a seguinte, nenhuma das alternativas fala que se trata da modalidade concessão indevida de benefício financeiro tributário de um imposto de ICMS. Letra E, concessão indevida de benefício financeiro tributário de um imposto ISS, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. E aí, qual é a resposta? ISS. Essa é a pegadinha. A concessão indevida de benefício financeiro tributário só se aplica para o ISS.
que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Aí vem a VUNESP, bota tudo correto e troca o ISS por ICMS como pegadinha. Então, não cair nessa pegadinha da VUNESP. Saindo da concessão indevida de benefício financeiro tributário para a última modalidade de improbidade administrativa, que é a violação aos princípios da administração pública. Pergunta clássica de prova. Esse rol do artigo 11, que trata da violação dos princípios da administração pública, é um rol taxativo, ou seja, somente aqueles casos do artigo 11 que configura a violação de princípio da administração, ou é um rol exemplificativo? Resposta: é um rol exemplificativo, porque além daqueles casos trazidos no artigo 11, outros princípios também podem, a não observância de outros princípios também podem violar o princípio da administração pública. E, saindo das modalidades, o artigo 12 é importantíssimo, que trata das penalidades para a lei de improbidade. Então, na fase judicial, quando o juiz aplicar a sentença, se ele determinar que a pessoa foi condenada, qual a penalidade que esse servidor vai sofrer? Ou esse servidor ou particular, né, vai sofrer as penalidades do artigo 12, que pode ser suspensão dos direitos políticos, pode ser perda da função pública, ressarcimento integral do dano, multa, pode ser proibição de contratação com o poder público. Então, tem várias penalidades lá no artigo 12 que o juiz vai ficar restrito a essas penalidades. Mas a dosagem, o quanto de pena é o juiz que vai aplicar, certo? A partir do artigo 14, começa a parte processual, que é quando se entra com ação de improbidade. E já concluindo, quem pode ajuizar, quem é o legitimado? A pergunta vai ser: quem é o legitimado para propor ação de improbidade administrativa? O Ministério Público e a parte jurídica interessada, certo? Professora, quem é a parte jurídica interessada? É o setor jurídico lá do órgão em que ocorreu o ato de improbidade, certo? Então, se a parte jurídica interessada entra como ajuiza essa ação de improbidade, o Ministério Público obrigatoriamente tem que se apresentar na ação como fiscal da lei. Mas se quem propôs a ação foi o Ministério Público, ele vai atuar no processo como parte. Importantíssimo, que cai em quase todos os concursos, que a presença do Ministério Público é obrigatória, sob pena de nulidade, certo? E, além disso, o Ministério Público entrando com a ação, ou a parte jurídica interessada, pergunta de 2018. Eu vi uma pergunta dessa na prova de 2018. Qual o rito da lei de improbidade administrativa? Traduzindo, qual o procedimento que vai ser aplicado na lei de improbidade administrativa? A lei de improbidade administrativa é uma lei mais célere ou ela demora mais no judiciário? É uma lei que demora mais, porque requer muita prova, né? Produção de muita prova, e isso requer tempo. Então, o procedimento, o rito da lei de improbidade é o rito ordinário, que é um rito mais lento, certo? E, por último, lá no finalzinho da lei, duas coisas que precisa saber. Primeiro, a lei... O ato de improbidade administrativa, ele prescreve, e tem prazo para isso, 5 anos. Mas o ressarcimento ao erário, aquele dinheirinho que o servidor pegou da administração, a administração tem um prazo para cobrar esse ressarcimento? Não.
Então, pegadinha de prova, o ato de improbidade, ele é prescritível, prazo de 5 anos. Mas o ressarcimento ao erário, ele é o ressarcimento, a reparação do dano, né, o ressarcimento ao erário, ele é imprescritível, certo? Aí vem a pegadinha Master Blaster de provas sobre lei de improbidade. VUNESP adora fazer isso. Ela bota a frase inteira correta, aí fala, o crime de improbidade administrativa se traduz em 4 modalidades. Enriquecimento ilícito, disposto no artigo 9º, prejuízo erário, disposto no artigo 10º, concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, disposto no artigo 10A, e violação aos princípios da administração pública, disposto no artigo 11. Aí fala um monte de coisa, fala das penalidades, ponto. Ou seja, ele colocou a frase toda, assertiva, toda correta. Errou na primeira palavra da frase. Improbidade não é crime. Improbidade é ato. Ato de improbidade. Então, se a prova coloca o crime de improbidade falso, já está falso aí. Mesmo que o resto esteja tudo correto. Aí tem aluno que me pergunta, professora, mas como se improbidade não é crime? Porque no final da lei de improbidade tem um título lá, um capítulo, falando das penas. Aí narra uma conduta que no direito penal, no Código Penal, trata-se de crime de denunciação caluniosa, que é você representar, dar início ao inquérito, a um processo judicial, um inquérito, uma investigação, um processo judicial. Você dá início a tudo isso sabendo que a pessoa é inocente, sabendo que ela não praticou o crime, né? Então, por que vem um crime na lei se improbidade não é crime? O que significa isso? Significa que crimes do Código Penal podem também ser atos de improbidade na lei de improbidade, ou vice-versa. Um ato que é considerado ato de improbidade na lei de improbidade, ela também pode ser um crime no Código Penal. Por isso que o artigo 14, o artigo 12 da lei de improbidade fala que a responsabilidade da lei de improbidade ela é independente e autônoma, né? Da civil, da penal e da administrativa. Então, um ato que é considerado ato de improbidade na lei de improbidade, a pessoa pode responder a uma ação de improbidade administrativa e pelo mesmo ato que ela praticou aqui, ela respondeu um processo civil, processo criminal e um processo administrativo. Certo? Professora, gostaria até de destacar aqui, né, para os nossos internautas, que isso aqui foi muito mais do que uma entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui de direito administrativo, né, com dicas aqui muito práticas, né, para quem vai participar do concurso. Não tenho dúvidas que quem está acompanhando aqui esse especial, né, esse dicas, né, especial de dicas aqui da Central, adorou as suas explicações, porque a senhora foi nos pontos chaves aí do que efetivamente a banca vai cobrar. Então, para a gente finalizar essa entrevista, professora, eu queria só que a senhora deixasse uma mensagem final para os candidatos, né, para aqueles que vão participar desse concurso, e também, se a senhora tiver alguma rede social, que a senhora informe qual é essa rede para que os candidatos possam segui-la e aí fazer alguma pergunta mais específica ou acompanhar tudo aquilo que você posta nas redes sociais. Desde já, agradeço muito a sua participação, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço. O que eu digo aos meus alunos é o seguinte: não se preocupem com o que o jornal, o noticiário fala. Ah, mas vai acabar a estabilidade no serviço público, eu vou fazer concurso público para quê? Se o governo quer acabar com a estabilidade, esqueça.
Sabe quantos anos eu estudo para concurso público? Eu tenho 11 anos, quase 10 anos só de formada. Fora esses 10 anos, mais o que eu já estudava para concurso público antes. Então, desde quando eu comecei, já se falava em acabar com a estabilidade no serviço público. E até hoje a estabilidade está aí, né? Eles propõem o fim da estabilidade, mas na hora de votar tem medo de votar. Por quê? Porque isso não dá voto na urna. E fazendo isso, você acha que os servidores públicos não vão cair em cima e vai votar contra aquele que não defendeu o interesse dos servidores públicos? Então, esqueça. Quando o jornal diz não vai ter concurso, ou então os concursos estão paralisados, a pandemia não vai deixar fazer concurso. Esqueça tudo isso. A missão do concurseiro é estudar até passar. A missão do concurseiro é estabelecer uma rotina de estudos, é encarar os estudos como se fosse um trabalho, que você bate ponto, que você tem que ter produtividade, que você tem que ter eficiência, senão você é demitido. E não pense que no serviço público também não é assim. Eu sou servidora pública, eu tenho estabilidade, já passei de estágio probatório, eu tenho estabilidade, mas de ano em ano, uma vez por ano, a gente é avaliado. Avaliado em quê? Em produtividade, em eficiência, em capacidade de iniciativa, em responsabilidade, em qualidade do serviço. A mesma coisa o concurseiro. Então, qual é a obrigação do concurseiro? É estudar. É estudar quando sai o edital? Não, pelo amor de Deus. Você já sabe, principalmente no concurso do TJ, que o edital se repete. Então, isso é desculpinha, né, de quem quer deixar tudo para a última hora. Não vai passar assim. Pega o edital anterior, começa, já devia ter começado, né? Mas se não começou ainda há tempo, porque a previsão é lá para o meio do ano, né? Então, que vai sair, então dá tempo ainda. Então, primeiro faz uma tabela, um cronograma de estudos para você seguir qual matéria você vai estudar a cada dia, quantas horas líquidas você vai estudar a cada dia. E treino. Tira o domingo, um domingo de manhã, um domingo de tarde, dorme até mais tarde no domingo. Depois do almoço, pega uma prova anterior, cronometra, bota 4 horas de prova e exercita. Faz a prova inteira, uma por semana, vê até o final da prova, quando chegar na prova, quantas provas você já fez, né? Acabou, professor, esgotei, já fiz todas as provas anteriores da VUNESP, do TJ. Pega outras provas realizadas pela VUNESP, que tem essa matéria de direito administrativo, pega essas questões e vai exercitar. Né? Não existe desculpa para quem quer atingir o objetivo. Então, faz do estudo uma obrigação, uma rotina, como se fosse seu trabalho. Porque a sua aprovação, você pode hoje estar perdendo um final de semana, perdendo um feriado, perdendo um momento de descanso com a família, uma festa de alguém. Agora, na pandemia, não pode ter festa, né, gente? Mas uma reunião familiar, alguma coisa do tipo, esquece tudo isso. Por quê? Essas suas concessões que você vai fazer agora, depois da sua aprovação, no dia que você tomar posse, assinar o seu termo de posse, eu te garanto que a alegria é indescritível e uma coisa que você vai se sentir realizada e ninguém tira de você, certo? Então, foca nos estudos, precisando da ajuda da tia Laís aqui. Eu sou professora de Direito Administrativo e Constitucional da Central de Concursos. Estou à disposição de vocês no meu Instagram, que é Laís Conceição Lisboa. Laís Conceição Lisboa. E o Facebook, que é Laís Conceição Lisboa. Precisando de alguma ajuda, de alguma coisa, me adiciona lá, manda pergunta,
que a tia Laís responde na medida do possível. Estou às ordens. Muito obrigada, Luiz Fernando, por essa oportunidade de falar com os alunos, né, de esclarecer mais sobre esse concurso do TJ, que é tão aguardado, né, principalmente por aqui de São Paulo. E foca, gente, foca nos estudos, determinação e não pode desistir. Não passou na capital, tenta no interior. Não passou no interior também, já se prepara para o próximo da capital. E é assim, a meta é até passar. Só não passa quem desiste. Exatamente. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Né? E quero avisar aí aos internautas que vai vir muito mais aí pela frente. Eu falei, nós vamos entrevistar todos os professores, vamos entrevistar professores de todas as disciplinas que vão cair aqui na prova. E garanto para vocês, ó, vai ser só entrevista top como foi essa daqui. Tá legal, gente? Muito obrigado a todos que acompanham aqui o Central de Dicas e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu mesmo. Um abraço.